Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Link News. Antes de mais nada. Obrigado, prazer é meu, Gustavo. Professor, vamos começar pelo óbvio, né? Muita gente que faz essas compras, se ela chegar hoje, abrir o computador dela, abrir o celular dela nos sites que a gente tanto conhece, as taxas já estarão zeradas? Ou melhor, a taxa do governo federal já estará zerada ou isso ainda necessita uma questão burocrática ou só depende do site mesmo? Não, teoricamente é uma medida provisória e ela tem validade logo após o dia seguinte a sua publicação. Teoricamente, o imposto já não pode mais ser cobrado. Eu imagino que alguns pacotes aí ainda estejam em trânsito, eventualmente haverá essa cobrança, desde que ela tenha iniciado o procedimento de internalização antes da medida provisória. Mas já a partir de hoje, as compras não devem mais ter essa alíquota de 20% sobre o valor que incide sobre elas. Você falou justamente dos pacotes que estão chegando. Esses pacotes que, se foram feitas as compras antes da medida provisória, não tem como lutar para o consumidor lutar para ser ressarcido desse imposto. Já foi. A isenção ou a revogação desse imposto acontece apenas a partir de hoje. Consequentemente, se o produto chegou no Brasil e iniciou seu processo de internação anteriormente ao dia de hoje, eu imagino que o imposto ainda seja devido. Mas, como tudo, né, existem dúvidas legais sobre isso e aquilo, é preciso que haja algum questionamento, mas eu imagino que não. Agora, qualquer compra que venha a ser feita a partir de hoje não pode mais ter essa alíquota de 20% incidente sobre o valor da aquisição, desde que a compra seja até $50. Professor, quando essa taxa foi criada, o governo alegou que era uma defesa para a indústria brasileira. Nesses 2 anos que a medida ficou em vigor, ou seja, havia essa tributação, de fato funcionou? O consumidor migrou, por exemplo, para as lojas nacionais ou continuou comprando lá fora mesmo mesmo pagando mais caro? Afinal, o governo arrecadou bem, foram mais de R$1 bilhão de arrecadação com esse tributo. Em realidade, a arrecadação foi até mais significativa, né? Em 2025, o ano passado, teve uma arrecadação de aproximadamente R$5 bilhões no total. É uma quantia considerável, mas, em compensação, chegam mais quase 1 milhão de pacotes diariamente aqui no Brasil, com essa característica de ser inferior a $50. É um número muito grande, né? De modo que a arrecadação é significativa, mas o custo também para fiscalização, para arrecadação desse tributo é muito forte. Há quem diga, inclusive, que uma boa parte do prejuízo dos Correios neste ano, agora particularmente no ano passado e também nesse ano, venha desse serviço adicional de verificação da cobrança dessa taxa de importação. Mas ela ajuda, logicamente, o comércio interno, mas dada a quantidade, o valor relativamente pequeno do produto, eu acredito que a redução, digamos, das importações não sejam tão significativas, não. Mas é suficiente para fazer com que o comércio e o varejo já esteja estrelando, né? Já estão fazendo reclamações, achando que isso vai prejudicar a produção e o comércio nacional. Mas eu acredito que o impacto não seja assim tão significativo, não. Professor, falando desse impacto, né, a CNI fala que a taxa das blusinhas preservou 135 mil empregos desde que entrou em vigor até o dia de hoje, e aí teme por esses empregos. O senhor acabou de falar que justamente não crê que seja uma influência tão grande no comércio, na indústria. De fato, pode
ocorrer algum tipo de demissão ou, como você bem mencionou, eram produtos muito específicos, que às vezes nem tem similares aqui na indústria brasileira? Esse chiado desses setores nacionais, de fato tem algum sentido? Pode gerar risco ao trabalhador? Algum impacto certamente terá. O problema é saber o volume desse impacto, se ele justifica a imposição dessa medida. Nós precisamos lembrar, Gustavo, que até 2023, esses produtos eram isentos, completamente isentos, inclusive da tributação do ICMS, o que era, aí sim, um fato de uma competitividade desleal, uma concorrência desleal muito grande com relação à produção nacional. O produtor brasileiro paga o ICMS, o comércio brasileiro paga o ICMS e a mercadoria chegando do exterior não pagava nada. A partir de 2024 se começou a cobrar o ICMS. Até aí me parece justo. Agora, a tarifa de importação, esses 20% adicionais, ela tem sabidamente um impacto muito reduzido, o valor das mercadorias é baixo, o custo de fazer com que essa legislação seja cumprida é muito alto, o impacto é muito mais assim simbólico. Não acredito que ele realmente possa gerar nenhum impacto significativo em termos de queda na taxa de emprego e nem de perda significativa da produção nacional, não. Agora, o principal beneficiário disso é o consumidor, né? Ele vai continuar comprando, simplesmente, como já fazia antes, mas com 20% a menos. Isso pode ser que estimule um pouco as compras adicionais. Mas não acredito que isso vai gerar nenhum impacto significativo na indústria brasileira, como muitos estão querendo fazer acreditar. Professor, o senhor explicou e trouxe detalhes precisos sobre justamente esse possível impacto ou não, ou quanto impactou esse dinheiro da tributação. E eu lhe pergunto, tudo isso que você respondeu, imagino que passou claramente na base do governo, entre os economistas do governo e na cabeça do presidente Lula. Na sua visão, há um reconhecimento que a medida não funcionou como eles esperavam, ou de fato o fator eleitoral deste ano e justamente retirar um tributo sempre acaba gerando boas informações ou boas perspectivas para quem baixa imposto, foi o que mais pesou? Olha, Gustavo, como eu disse antes, o impacto econômico desse imposto de importação não é assim tão significativo. Algum impacto pode ter, mas não é tão significativo. O governo optou, em 2024, por impor essa alíquota, basicamente com um intuito arrecadatório, né? Nesta sanha arrecadatória que tem caracterizado o governo, aumentando impostos praticamente todo mês, esta foi uma contribuição razoável, né? 5 bilhões não é uma parcela muito grande dentro do nosso orçamento, mas o governo vem lutando hoje em dia por migalhas, né? Por valores até pequenos, dada a crise fiscal que ele está enfrentando. Então, a imposição deste imposto de importação em 2024, eu não tenho dúvida, teve como objetivo fundamental aumentar a arrecadação. Mas, por outro lado, foi uma medida antipática, não é? Eu me lembro que há 2 anos atrás houve um debate muito intenso sobre se o governo deveria ou não impor esta nova tributação, até porque ela impacta muito fortemente as camadas de mais baixa renda. Mas o governo optou por essa medida. Agora, no ano eleitoral, é evidente que as coisas mudam um pouco e, consequentemente, houve uma alteração em termos de percepção e o governo resolveu agora acabar com a alíquota com o intuito eleitoreiro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, até porque, como eu disse, o impacto econômico propriamente dito não deve ser assim tão significativo. Professor, quero fazer mais uma última pergunta, justamente analisando esse cenário entre a dificuldade de concorrer
com esses produtos, principalmente os chineses, na indústria nacional. A gente sabe que na China o governo atua com subsídios para essas empresas, tem a questão da mão de obra, enfim, tem vários atores ali e várias medidas que acabam ajudando a explicar por que é tão mais barato. Com isso, é possível um dia a indústria brasileira competir de preços e para isso teria que haver ao menos uma baixa de impostos ou algum tipo de subsídio do governo para ajudar essa indústria, ou você vê essa como uma corrida perdida já? Olha, eu não tenho dúvida de que é muito difícil a indústria brasileira concorrer com a chinesa, com a coreana, com a que vem agora do Vietnã, enfim, alguns países, principalmente no Sudeste Asiático, que têm uma indústria muito forte e principalmente de produtos assim mais simples, de baixo valor, aonde a concorrência é muito complicada. No Brasil, nós temos uma carga tributária gigantesca, não é? Nós temos uma alíquota uma taxa de juros também extremamente elevada, uma taxa de câmbio que não favorece a produção. Então, é muito difícil o concorrente brasileiro competir com o chinês. Ainda mais em produtos simples como esse, onde não existe nenhuma grande inovação tecnológica que sejamos detentores, né? Então, eu acho que se o objetivo é fazer com que esses setores da economia sejam, de alguma maneira, estimulados a produzir, gerando emprego, e isso é muito bom, o caminho não é aumentar a taxa de importação, como o governo fez. O caminho é, sim, reduzir impostos, oferecer crédito de maneira mais acessível, ajudar na gestão das microempresas, enfim, fazer toda uma política de apoio a esses setores. Eu vejo, portanto, que esse instrumento que tem sido usado como uma justificativa para a implantação do imposto de importação foi uma desculpa, né? Em realidade, o que o governo queria mesmo era arrecadar um pouco mais, arrecadou, mas agora, vendo que a medida pode ter um impacto eleitoral pouco favorável, resolveu voltar atrás. Não vamos esquecer, foi esse governo mesmo que criou esse tributo. Então, eu acho que ele está simplesmente corrigindo um erro e tentando obter algum lucro eleitoral com essa medida. Tá certo, professor, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender essas idas e vindas da taxa da blusinha, agora definida que ela de fato não existirá mais. É bom lembrar que o ICMS esse seguirá sendo cobrado. Professor, obrigado e até uma próxima. Eu é que agradeço, Gustavo. E queria até fazer, se você me permitir, um pequeno adendo. Por favor. Eu alertaria até a possibilidade de, uma vez passado esse período eleitoral, esta taxa de importação voltar, porque se o objetivo realmente foi, e eu acredito que seja fiscal, o risco de que eventualmente isso volte tem que estar sempre presente na cabeça do consumidor. Ele vai ser favorecido agora, mas a gente não sabe por quanto tempo. Pode ser a famosa volta daqueles que ainda não foram. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e, claro, o professor sempre aqui ajudando a gente a entender. Um forte abraço. Um abraço, Gustavo. Foi um prazer.